Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Nós vamos começar, então, mais uma reunião aqui em conjunto com o Vita, né? A gente vem revisando hemodinâmica e hoje é um assunto muito interessante. Hoje nós vamos revisar sobre o lactato. Lactato é um biomarcador que nos reflete aí grande parte das vezes hipóxia tissular. A gente usa, então, essa hipóxia tissular como uma alteração de perfusão. É importante lembrar que o lactato nem sempre significa hipóxia tissular, então é importante que nós tenhamos em mente todos os significativos do lactato, que a gente sempre faça uma correlação clínica da necessidade do exame com a característica atual do paciente, com os comemorativos, para que a gente, então, tenha uma apreciação do exame, para que a gente consiga interpretar o exame de uma maneira correta. Quem vai dar essa aula para a gente é a nossa R2 de terapia intensiva, Luísa Andriolo. Luísa, a palavra está contigo. Então, bom dia. Meu nome é Luísa Andriolo, eu sou residente do segundo ano do programa de especialização de terapia intensiva do CEPET. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o lactato. A gente vai dar continuidade, né, no livro que a gente está seguindo de monitorização hemodinâmica, que foi escrito pelo João Luiz Debol e o Diogo Ivançan. O capítulo de hoje é sobre o lactato. Então, o lactato é um parâmetro metabólico fundamental e ele tradicionalmente está relacionado à hipoperfusão e à hipóxia, no paciente que tem uma disfunção circulatória aguda. A hiperlactatemia é considerada um fator de prognóstico adverso durante os estados de choque, assim como se a gente tiver uma diminuição de lactato durante a ressuscitação, o paciente acabar melhorando, a gente consegue ver que essa ressuscitação está sendo mais eficaz e também que a gente está tendo um marcador de reperfusão. Né, o Scherer, já em 1843, ele já falava que a hiperlactatemia progressiva estava associada à morbidade e à mortalidade. No Sepsis Surviving Campaign, na penúltima publicação, eles já objetivavam, né, o alvo de ressuscitação, o lactato, para a gente tentar reduzir ele, trazer aos níveis normais, demonstrando para a gente que tem melhora da reperfusão nesses pacientes. O lactato, então, ele é produzido em todas as células humanas, como parte do metabolismo intracelular da glicose. Então, aqui a gente tem uma figurinha esquemática em relação à geração do lactato. Então, se a gente for pegar no início, a gente tem a glicose. Então, a glicose, ela vai sofrer glicólise e vai ser convertida em piruvato. Disso vai acabar sendo gerado 2 ATPs. E o piruvato, ele, né, pela enzima piruvato desidrogenase, vai acabar entrando na mitocôndria, sendo convertido em acetilcoenzima A e acaba entrando no ciclo de Krebs para geração de energia. Existem vários mecanismos que podem gerar o aumento de lactato. A gente vai falar ao longo da aula, mas vou reforçando por enquanto. Então, se a gente tiver um excesso de glicose, então eu tenho um excesso de substrato, eu vou acabar convertendo mais em piruvato e acaba, né, consequentemente, gerando um pouco mais de aumento de lactato. Se eu tiver um problema na piruvato desidrogenase, então eu tenho na enzima que vai acabar jogando o piruvato para dentro da mitocôndria. Se eu tiver um problema, um defeito com essa enzima, como algumas medicações acabam causando, o defeito dessa enzima, ou inibindo sua utilização, a gente acaba tendo um aumento de lactato por consequência. Se eu tiver um processo anaeróbico, eu também vou ter aumento de lactato. Um processo aeróbio, mas quando eu tenho um estímulo adrenérgico, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, também vai aumentar o lactato. E se eu tenho um problema na depuração do lactato, então normalmente o lactato é depurado pelo fígado e pelos rins. Se eu tiver algum problema com esses dois tecidos, a gente pode ter um aumento, né, do lactato sérico, não necessariamente decorrente de uma hiperlactatemia hipóxica. A gente consegue ver ali que a gente tem o lactato e o piruvato, a gente pode ver que um pode ser convertido no outro. Então, tanto o piruvato pode ser convertido em lactato, assim como o lactato pode retornar, né, ser reconvertido em piruvato. Então, a geração anaeróbia do lactato. Então, a glicólise anaeróbia é o mecanismo pelo qual as células hipoperfundidas podem produzir ATP. Durante a hipoperfusão evidente ou oculta, a gente vai ter o aumento do lactato, gerado anaerobicamente, e ele vai ser liberado na circulação. E isso é um mecanismo de mostrar para nós médicos, às vezes,
que o paciente está sendo subressuscitado e tem alguma coisa errada com esse paciente. Então, a gente, às vezes, olhando esse exame isolado, a gente, claro, vai avaliar, né, a condição clínica do paciente, mas é algo que a gente fica de alerta para a gente ver se não tem algum déficit que o paciente está tendo, né, e ele está acabando fazendo hipoperfusão e a gente precisa ressuscitar esse paciente o mais rápido possível. Então, o lactato pode ser reconvertido em piruvato e entrar no ciclo de Krebs. Então, como eu comentei antes, em algumas situações, quando a gente consegue ressuscitar o paciente adequadamente, o lactato ele pode ser removido através dos transportadores específicos de monocarboxilato, pelas mesmas células onde foi liberado, e reconvertido em piruvato, e acabar entrando no ciclo de Krebs e seguindo com o processo aeróbio da produção de energia. Né? E aí isso vai sinalizar para a gente um sucesso da ressuscitação. A gente consegue ver que a nossa ressuscitação foi adequada. A gente tem, né, o conteúdo, né, a diferença do conteúdo veno-arterial de CO2 pela diferença de conteúdo arteriovenoso de O2. E essa fórmula, ela pode ser útil como um surrogate, né, então como um substituto do quociente respiratório, que é a principal forma da gente realmente avaliar se o paciente tem uma hipóxia, se a hiperlactatemia decorrente de uma hipóxia. Então, a gente já teve a aula da semana passada do Fernando sobre né, o gap de CO2, mas só para a gente lembrar de onde a gente tira essa variação, né, de PCO2 arterial e venoso, e a gente acaba utilizando isso para a nossa ressuscitação. Então, o quociente respiratório, ele depende tanto do CO2 produzido quanto do oxigênio consumido. A gente tem a lei de Fick, né, que ela vai decorrente, então, do CO2 produzido, e ela depende do débito cardíaco e da diferença de concentração venosa e arterial do CO2. Se a gente for lembrar, a gente tem aquela tabela que mostra a curva de dissociação da hemoglobina e o efeito Aldani, e a gente consegue ver que existe uma estrita correlação entre o PCO2 né, arterial ou venoso e o conteúdo corporal total de CO2. Então, a gente acaba substituindo na fórmula, podendo utilizar isso como uma substituição, e a gente acaba chegando na variação de delta CO2, uma das formas da gente otimizar a nossa ressuscitação do paciente. Então, quando a gente tem essa geração anaeróbica e a gente fazendo esse cálculo, se a gente tiver um valor acima de 1,4, isso mostra para a gente que essa hiperlactatemia ela é decorrente de uma hipóxia e de uma hipoperfusão. Agora, se eu tiver um valor normal ou abaixo de 1,4, isso mostra para a gente que eu tenho um aumento de lactato, mas não é decorrente de hipoperfusão. Então, a gente precisa buscar outras coisas, às vezes algumas outras medicações que podem estar causando esse aumento do lactato. Existe uma outra forma da gente avaliar a hipoperfusão do paciente, que é a relação lactato-piruvato. Ele é um índice um pouco mais confiável, mas né, para os pacientes críticos, só que é mais difícil da gente conseguir calcular. A gente não consegue com facilidade dosar o piruvato. Né? Então, por isso que é um exame que daria para a gente fazer, mas ele não é tão disponível, infelizmente. Então, a geração aeróbia do lactato. Então, é o componente não relacionado à hipóxia ou desóxia. Então, só para a gente lembrar quando que a gente tem a hipóxia, quando eu não estou conseguindo, né, eu não estou conseguindo receber esse oxigênio. Né? Então, ela pode ter uma hipóxia circulatória, então eu tenho problema de débito cardíaco, uma hipóxia hipóxica, né, quando eu tenho problema de hemoglobina, de saturação, desculpa, uma hipóxia isquêmica, quando eu tenho problema de hemoglobina, ou uma desóxia. Então, por mais que eu tenha oxigênio, né, a gente tem uma disfunção mitocondrial tão importante que a gente não consegue absorver esse oxigênio e gerar energia de uma forma aeróbica. Durante uma inflamação sistêmica, o choque, a sepse, a gente vai ter ativação do complexo neuromoral adrenérgico, que vai levar ao aumento dos níveis de adrenalina, e isso vai ser proporcional à magnitude da lesão. A adrenalina, ela vai estimular o músculo esquelético e os receptores beta-adrenérgicos, aumentando a atividade do AMP cíclico, promovendo a glicogenólise e a glicólise aeróbia e a ativação concomitante da bomba de sódio e potássio ATPase, para manter a integridade da membrana celular. E aí né, a gente acaba, dessa forma, aumentando mais o piruvato. A enzima piruvato dehidrogenase ela vai ficar mais consumida, mais sobrecarregada,
não vai se conseguir colocar todo esse piruvato dentro da mitocôndria e acaba sendo convertido, então, de uma forma aeróbica em lactato. A gente tem algumas células que a forma primordial de geração de energia delas é o próprio lactato, né, como o cérebro e o coração. Então, aqui a gente tem uma imagem que ele está no livro, né, que ele acaba mostrando para a gente, nessa imagem da esquerda, né, quando a gente tem um contexto de não hipoperfusão. Né? Então, a gente vê que tem a epinefrina, então, quando a gente tem estímulo adrenérgico, a gente vai acabar sobrecarregando a piruvato dehidrogenase e acaba convertendo em lactato por esse mecanismo que a gente comentou antes. Então, a cinética do lactato. Então, aproximadamente 1.500 mols de lactato são produzidos diariamente, o lactato dentro de condições normais que ele é produzido, né? E a gente tem o fígado e os rins, que correspondem a 90% da depuração sistêmica do lactato. O fígado, ele corresponde a 60% dessa depuração, e se a gente tiver um problema muito grande no fígado, a gente pode ter uma hiperlactatemia por dificuldade de depuração. Em algumas situações, às vezes, o paciente séptico, ele vai ter disfunção hepática, mas essa disfunção hepática ela tem que ser tão importante, a gente tem que ter alteração de enzimas hepáticas, alteração clínica do paciente, para aí a gente considerar que talvez essa hiperlactatemia não seja apenas por hipoperfusão, mas também por um déficit de depuração. Mas a gente olhar isoladamente um lactato alterado, falar pode ser por causa de uma falha da depuração, isso a gente não pode correlacionar tão rapidamente. Então, a depuração do lactato, né, ela pode ser por oxidação ou neoglicogênese através do ciclo de Cori. A depuração do lactato, então, ela, pelo livro, né, ela foi definida com uma redução horária de lactato de 10% a 20%, ou uma diminuição de pelo menos 10% em 6 horas durante a ressuscitação precoce. O capítulo ele até cita para a gente não utilizar de rotina os termos clearance, ou o termo que a gente às vezes acaba utilizando de lavar lactato, porque senão a gente acaba reduzindo o lactato a uma mera substância, a uma mera droga que a gente consegue fazer esse clearance rapidamente. E ela é uma substância tão complexa, ela depende de tantas células, tantos mecanismos, que a gente não pode reduzir ela a isso. Então, o ideal seria a gente falar a cinética do lactato. E aí, a gente também acaba reavaliando o lactato a cada 1 ou 2 horas, seria o suficiente na maioria das condições clínicas. Claro que a gente sabe que o lactato ele tem uma meia-vida um pouco mais longa, então às vezes ele demora um pouquinho para ser alterado, então às vezes numa fase inicial a gente vê o lactato aparentemente normal, mas clinicamente a gente vê que o paciente não está tão bem perfundido, ele já está mais sonolento, ele não está urinando, às vezes a macrohemodinâmica a gente viu que já alterou, mas às vezes a microhemodinâmica demora um pouco para alterar. E daí, com o tempo, ele vai aparecer essa alteração, assim como a ressuscitação. As implicações práticas, então, em relação à hiperlactatemia. A gente tem a heterogeneidade dos mecanismos que podem levar à hiperlactatemia. Então, como a gente já tinha comentado antes, existem várias causas que podem gerar o lactato alterado, e isso vai sempre sinalizar um alerta para a gente. Mas só para a gente relembrar, então, o excesso de glicose, a gente está aumentando o substrato, a gente acaba, consequentemente, aumentando o lactato, Se a gente tiver um problema na enzima, piruvato dehidrogenase, a gente não consegue colocar o piruvato dentro da célula e acaba convertendo automaticamente em lactato, uma situação de glicose anaeróbica, a gente acaba convertendo uma glicose aeróbica quando a gente tem as catecolaminas envolvidas, todo o estresse oxidativo, por metabolismo adrenérgico, por estimulação, adrenérgica, e quando a gente tem um problema de depuração, tanto hepático quanto renal, principalmente o hepático, que ele responde a 60% da depuração de lactato sério. Não está claro, então, se a gente diminuir o lactato ou normalizar como meta de ressuscitação são equivalentes. Mas, mais importante, se essa decisão levar a uma resolução oportuna semelhante do tecido hipoperfusão ou hipóxia. Então, por exemplo, se eu tiver um paciente que tem no início um lactato de 10, se a gente fez algumas medidas, esse lactato diminuiu para 8. Agora, eu tenho um outro paciente que tinha um lactato de 3, eu fiz algumas medidas, o lactato caiu para 1, então ele fala que ainda não está claro o que é melhor, mas que a gente tem evidência de que quando a gente restaura o lactato e volta a valores normais, isso demonstra para a gente
uma ressuscitação eficaz, uma melhora da reperfusão, retorno da perfusão, né? A cinética de recuperação do lactato, então, ela pode exibir um padrão bifásico e, portanto, a resposta em tempo real do lactato aos desafios hídricos pode não ser direta, então, igual eu comentei antes. Às vezes, o lactato vai demorar um pouco mais para se alterar, tanto quando ele for para aumentar quanto para diminuir, dependendo do contexto de hipoperfusão, e às vezes, clinicamente, né, em alguns outros exames, a gente já consegue ver que o paciente já está sendo reestabelecido, né, já está sendo ressuscitado adequadamente, mas ainda o lactato continua alto, a gente sabe que é a curva dele e ele vai normalizar, né, de acordo com a evolução do paciente e das medidas que a gente acabou fazendo para esse paciente. Existe um estudo que ele foi publicado na Critical Care em 2010, que foi pelo grupo Lactate, que ele mostra, então, a gente fazer metas guiadas pela restituição, né, guiada pelo lactato. E a gente consegue ver que nesse estudo teve realmente diminuição de mortalidade em pacientes que foram guiados pelo lactato. Então, a gente vê na segunda linha ali, nos pacientes, né, a mortalidade intra-hospitalar, então, que no grupo controle era 43%, foi para 33% no grupo que estava sendo guiado pelo lactato. Então, a gente viu que tem realmente uma redução importante da mortalidade. A gente tem também, né, agora mais recente, que foi publicado no JAMA, o Andromeda Shock, é um estudo que foi, na verdade, ele criado, na verdade, para comparar, para ver se havia alteração de mortalidade em guiar metas baseadas pelo lactato ou guiar metas baseadas no tempo de enchimento capilar. E a gente viu que não tem alteração de mortalidade comparando um ao outro, mas a gente acabou chegando à conclusão, e essa curva a gente consegue ver bem, que a gente guiar baseado no lactato ou guiar baseado no tempo de enchimento capilar é igualmente eficaz. Então, a gente pode utilizar o tempo de enchimento capilar, claro que a gente vai acabar pedindo lactato, até o guideline mais recente da Sepsis Surviving Campaign, que foi publicada semana passada, até fala que uma das primeiras coisas que a gente vai fazer no paciente séptico além de coletar as hemoculturas, coletar os exames, iniciar antibiótico, a gente vai coletar o lactato. Então, só para a gente ter algumas mensagens para levar para casa, né? Então, o lactato é um parâmetro metabólico chave, que tem sido tradicionalmente relacionado à hipoperfusão e à hipóxia durante uma disfunção circulatória aguda. Então, o que a gente vê um lactato alterado, tem que acender uma luzinha, e aí a gente vai depois buscar qual é a causa dessa hiperlactatemia. Mas a gente não pode, né, considerar essa hiperlactatemia decorrente de que não seja de hipóxia. A gente precisa descartar outras situações antes disso, né? A avaliação do lactato, então, ela é recomendada como parte fundamental do monitoramento do paciente gravemente enfermo. A hiperlactatemia persistente, após a ressuscitação, está associada ao aumento de morbidade e mortalidade. Então, a gente está fazendo medidas para esses pacientes. E mesmo assim, o lactato continua alterado, isso demonstra para a gente uma maior mortalidade, um risco de maior morbidade. E uma avaliação de perfusão multimodal pode sugerir uma hipoperfusão em paciente com hiperlactatemia persistente. Então, a gente sempre vai avaliar. Não é um exame sozinho, né? Ele é mais, o ideal, na verdade, é a gente seriar, né, digamos assim, o lactato, para a gente ir avaliando se ele está caindo do que um valor isolado. E assim como, né, diversas formas de monitorização, a gente vai sempre avaliar vários outros fatores. Então, tanto a parte macro quanto a microhemodinâmica, para a gente decidir para onde vai guiar nossas metas terapêuticas. E basicamente é isso. Obrigado, Luiz. Obrigado. Bom, acho que o lactato é algo que a gente usa diariamente, diversas vezes ao dia. Mas é sempre algo importante que a gente precisa sempre estar conversando sobre, né? Como foi dito, é um biomarcador que pode nos inferir hipoperfusão, hipóxia tissular, mas ele pode estar aumentado também por outras coisas e é importante que a gente, na beira do leito, a gente faça esse discernimento. O lactato, desde sempre, assim, pelo menos, né, ele é um marcador tanto estático quanto dinâmico, mas os marcadores dinâmicos sempre eles têm uma apreciação melhor. Então, o lactato por si só, uma medida de lactato alta, se esse lactato refletir hipoperfusão, ele já nos traz preocupação,
mas o comportamento dinâmico dele é importante. Então, se ele vai ter uma cinética favorável ou não, fazendo seu clearance, lavando o lactato. Quando nós estamos na UTI, a princípio, via de regra, o lactato alto ele deve ser minha luz amarela. A maioria das vezes que a gente for ver um paciente com lactato alto na UTI, provavelmente vai ser hipóxia tisular, mas nem sempre. Mas sempre levar uma luz amarela. Se nós estivermos anotando o exame daquele paciente, sem vê-lo, o exame de lactato alto, antes de vê-lo, o exame de lactato alto é coisa que tem que fazer e examinar o paciente, botar a mão no paciente. Por quê? Porque se esse lactato estiver alto e for relacionado a uma hipóxia tisular, a gente sabe que a hipóxia tisular, que é a desóxia, leva à disfunção múltipla de órgãos e que elas aumentam a mortalidade. Então, a gente não pode deixar passar algo assim. Naturalmente, medidas que aumentam a glicólise, como um beta-estímulo, né? Um estímulo adrenérgico, ou então que a gente tenha muito piruvato e uma incapacidade de associar todos acetil-CoA e levar célula. Então, isso faz com que a gente tenha aumento de lactato não relacionado à anaerobiose. Mas, toda vez que o paciente tem um lactato aumentado relacionado com hipóxia tisular, então ele tem que ser tratado. Tem que ser tratado porque isso relaciona choque, hipóxia tisular e disfunção múltipla de órgãos. O lactato, por exemplo, ele não entrava nem na definição de choque antes. E de um tempo para cá, do sepsis 3 para cá, inclusive entrou na definição de choque. Então, realmente, o lactato, quando expressa hipóxia tisular, ele precisa ser rapidamente tratado. Você acabou comentando também do fato do lactato servir de substrato de energia, principalmente para coração, pulmão e cérebro. Então, há uma tendência na fase do choque, é uma energia muito mais dispendiosa, assim, é uma energia de mais difícil obtenção, mas o lactato pode servir como substrato de energia e pode até ser, então, um mecanismo de adaptação inicial ao choque. Então, realmente, o cérebro, coração e pulmão usam o lactato como substrato de energia numa fase avançada, no qual a gente não tem glicose disponível para todo mundo, no qual a gente não tem fluxo disponível para todo mundo e oxigênio como cofator. Acabou comentando também da relação lactato-piruvato. Então, catéteres de microdiálise, eles nos demonstram essa relação de lactato-piruvato. Então, a gente não teve oportunidade de usar principalmente catéter de microdiálise sistema nervoso central, mas o catéter de microdiálise, e principalmente que a gente colocava em sistema nervoso central, ele nos dá para essa relação lactato-piruvato. Então, com a relação lactato-piruvato, a gente pegava a hipóxia, a hipofluxo tisular de uma maneira mais precoce, então a gente conseguiria otimizar. Então, no caso do paciente neurocrítico, nós tínhamos um refinamento no tratamento do que se você usar a temperatura e pressão intracraniana. Então, hoje em dia, fundamentalmente, o que a gente usa é mais pressão intracraniana e temperatura cerebral, mas a relação lactato-piruvato nos demonstra, de uma maneira bastante significativa, o início de uma desóxia. Então, realmente, é algo mais refinado, só que nós não temos, assim, disponível para todos nós. Acho que o que tinha para falar era isso, né? Acho que se a gente for levar uma mensagem importante da aula, todo mundo usa lactato, mas que ele continua sendo uma das monitorizações multimodal. Então, a gente tem muito de surroguete de débito cardíaco que vai nos levar a pensar em hipóxia tisular, e o lactato meio que nos traz à tona uma possível hipóxia tisular. Realmente, sempre tentar fazer discernimento na beira do leito, se esse lactato ele é ou não relacionado à hipóxia ou à desóxia. Se for, esse paciente precisa ser prontamente atendido. Se não for, também é importante que ele não receba hipertratamento, né? Que ele não seja supertratado. Vocês vão acabar
presenciando na vida de vocês um paciente com lactato alto, por qualquer outro motivo, que recebeu um pouco a mais de volume do que precisaria receber, ou então que está com uma droga, às vezes, a mais do que precisaria estar. A gente tem em mente que o menos é mais, e nós não podemos deixar esse paciente num déficit de tratamento. Então, se realmente ele estiver com hipóxia tissular ou choque, nós precisamos otimizar o fluxo desse indivíduo. Mas se aquele lactato não estiver uma significância clínica, ele também não precisa ser tratado. Ele só precisa ser interpretado para que a gente, então, não leve ele aos comemorativos ruins, uma hipervolemia, uma vasoconstrição excessiva ou do uso excessivo de um beta-estímulo. Queria agradecer a tua aula, Luísa, foi muito boa. Tá? Você deixou a aula bastante clara, você transformou um assunto que não é fácil de uma maneira agradável de escutar. Tá bom? Queria agradecer a todos, então, e dizer que, então, à noite nós temos a aula. Hoje a aula é de morte encefálica, um assunto bastante pertinente. Começamos com os residentes às 6h30, e depois às 7h30 a gente começa a aula magna mesmo. Tá bom? Estão todos convidados. Muito obrigado e até terça-feira que vem.